O perdão está fora de moda? Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Acredito que o cristianismo atual precisa meditar muito a respeito de perdão. Vivemos dias em que ou as pessoas só querem acusar por acusar, para ganharem uma narrativa, para desmoralizar a outra pessoa, ou acham que nem se deve falar de erro ou pecado, porque pode ofender a outra pessoa. Eu entendo que a visão dentro do cristianismo acaba tendo uma espécie de meio termo entre essas visões. Apenas uma espécie. Não é exatamente isso. Apenas estou usando essa expressão para tentar gerar a chance de uma melhor compreensão a respeito do tema. Não deixamos de indicar os erros. Jesus nunca deixou de registrar quando havia um erro a ser corrigido. Mesmo quando era duro e sabia que não daria o resultado de uma mudança, porque a profecia a respeito dele tinha que se cumprir, a orientação contra o erro guardava um convite para a mudança. Não era apenas um apontar o dedo, mas um convite para reflexão, pelo menos. E pelo que vemos na história bíblica, mesmo quando apontava o erro e o castigo iminente, quando havia reconhecimento e mudança, o Senhor ajustava o castigo. Lembremos do caso de Nínive nos dias da profecia de Jonas para confirmar isso. Jonas foi anunciar o juízo e, diante do reconhecimento do erro, o castigo não aconteceu naquele momento. Mas, pensando no caso de Jonas mais uma vez, não olhamos para os erros e para a punição diante deles e nos calamos. Jonas não queria ir para Nínive porque sabia que se houvesse conversão, o castigo seria adiado. E ele queria mais é que Nínive fosse destruída. Se ele tivesse certeza que ia anunciar o juízo e não haveria chance de mudança, talvez ele fosse logo. Mas antes de ir, fugiu porque queria mais a punição. E o Senhor queria alertar e ensinar ao profeta que a misericórdia é mais importante que o juízo. Será que queremos aprender o mesmo? Hoje em dia, principalmente por conta da polarização política, parece que em qualquer assunto não se espera uma mudança. Tudo se resume a denunciar o erro, ou a não falar nada sobre ele, porque Deus é amor. Realmente é, mas se não houver arrependimento e mudança, o que resta é o juízo. Mas o pior caso tem solução. Pense no pior caso, naquele que todo mundo denuncia como errado. Como falei da polarização política, pense naquele pior caso da política também. Qualquer caso tem solução. Não devemos apenas denunciar. Devemos denunciar, claro, mas com um convite para a mudança e não apenas para desmoralizar. E isso em qualquer situação, não apenas na política, mas também nesse caso. Logo, a forma como devemos agir para testemunhar o Evangelho é diferente do que é feito em nossos dias. Não paramos na denúncia, fazemos ela, mas chamamos para a mudança de vida. E esse convite deve ser feito sempre, em qualquer situação, porque esse é o nosso principal objetivo, anunciar o Evangelho, a boa nova de que em Jesus temos a salvação, que Ele deu a sua vida por esses pecados que foram cometidos por essas pessoas. É um desafio, mas a forma como devemos nos comportar diante do erro das pessoas é diferente da que o mundo adota. Não denunciamos para desmoralizar apenas. Em nenhuma situação. Alertamos sobre o erro, chamando para a mudança em todas as situações. Bom, deveria ser assim. Por um motivo simples. O Senhor perdoa quem se arrepende. O pior criminoso, o político mais terrível, você. Quando há arrependimento e mudança de vida, o sacrifício de Jesus é suficiente. Você crê nisso? O Senhor age como em uma história que li não faz muito tempo. E com essa história eu vou terminar a mensagem de hoje. Um rapaz morava com a família em um sítio bem grande. Era quase uma pequena fazenda. E a família vivia muito bem com o que produzia e cuidava ali. Mas ele tinha sonhos diferentes de seguir cuidando daquele lugar. E houve
muitas discussões. Coisas duras foram ditas. A amargura se tornou presente entre todos daquela família, mas entre o rapaz e a sua mãe. Depois de tanto brigar, ele arrumou as coisas e foi atrás do sonho dele, indo embora brigado com todos. Ele teve sucesso, conseguiu acertar as coisas, estava encaminhando a vida com base no sonho que ele tinha. Afinal, ele tinha razão. O que ele entendia como certo para ele realmente podia fazer parte da vida dele. Mas a ausência da família causava muita dor. Ninguém se falava, ele não sabia como as coisas andavam por lá. O máximo que sabia era que todos estavam bem. E sobre ele, a mesma coisa. Ninguém queria mais notícias dele. Apenas o mínimo possível mesmo. Faltava perdão. Ou faltava ir na direção desse perdão, assumir que precisavam disso. Um dia, o rapaz resolveu escrever uma carta para sua mãe. Ele contou mais detalhes sobre como as coisas estavam bem para ele, que ele realmente tinha jeito para fazer o que ele pensava que era o certo para a vida dele. Mas que ele sentia falta da família, sentia falta da mãe. Então, ele disse que iria viajar para uma visita, mas que ele não queria uma resposta da carta. Apenas que a mãe, caso tivesse perdoado ele, colocasse um lenço branco em um dos galhos de uma grande árvore que tinha perto da entrada. Se ele chegasse e tivesse esse lenço branco em um dos galhos, ele saberia que poderia seguir. Se não tivesse, ele voltaria dali mesmo. O que aquela mãe fez é o mesmo que o nosso Senhor faz quando nos aproximamos arrependidos. Qualquer pessoa, como falei lá no meio da mensagem, o pior criminoso, o político mais terrível, eu ou você, quando nos aproximamos do Senhor arrependidos, somos recebidos como aquele rapaz e, em vez de falar, já me despeço e deixo você com uma imagem de como a mãe deixou a árvore e como o Senhor espera qualquer um que se arrepende e muda. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.